Olá pessoal, boa noite. Nós vamos aqui nesse módulo tentar agregar algum valor à segurança da informação no que diz respeito da gestão de mudanças em uma organização. Na oportunidade que o George está dando para nós de repassar esse conhecimento e experiências nesse evento que é o Security Week. Eu vou falar de mudanças seguras de forma a não ocasionar incidentes da informação. Aqui eu abro até um parênteses. E uma vez eu escutei em algum lugar que incidentes eram 80% relacionados a mudanças. Se nós não mudássemos, não aconteceriam 80% dos incidentes. Não sei se isso é real, mas é uma estatística bem interessante de trazer para a gente aqui. Não há chance de não mudar, isso não depende de nós, é global, então nós temos que mudar e temos que tentar fazer da forma mais segura possível. O foco aqui é ITIL, na camada de negócio, estratégico e tático, e não a nível operacional. Então a gente não vai ter foco em tecnologia, e para perceber como a segurança nesses níveis devem ser tratadas. Meu nome é Glauco, eu trabalho em uma empresa pública de âmbito nacional que fornece soluções de tecnologias da informação e comunicação para outras empresas do governo e também empresas privadas. Dentre os serviços oferecidos pela empresa onde eu trabalho, eu posso destacar a inteligência de negócio, operação e suporte, desenvolvimento de aplicações, hosting, nuvem, hospedagem de portais, consultoria, correio eletrônico, enfim, uma gama de serviços ofertados aos nossos clientes. E mesmo sendo uma empresa pública, é uma empresa de tecnologia. Eu sou formado em informática, pós-graduado em sistemas de informação e gestão empresarial, e este foi o meu último contato acadêmico. Eu fiz alguns cursos, algumas graduações, algumas certificações, mas no acadêmico foi esse aí mesmo. Eu deixo aqui meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou informação detalhada a requererem, basta entrar em contato aí com o Gmail ou até o Facebook, que apesar de ser um perfil pessoal, eu não tenho um perfil profissional, mas sem problemas, na medida do possível, eu atendo aqui também. Essa é a nossa agenda aqui desse nosso encontro. A gente vai aprender um pouquinho mais do que é mudança em um ambiente corporativo, os riscos dessa mudança, o que a gente deve conhecer um pouquinho mais a fundo. Nós vamos entender o que é o Comitê de Mudanças, que é um grupo de pessoas envolvidas em todas as fases, todos os setores, e que inclusive eu faço parte lá na empresa. Os desafios e os benefícios que uma mudança pode trazer para uma empresa. E vamos falar da mudança segura, né? De uma forma geral, até descendo um pouquinho mais o nível, falando um pouquinho com mais de detalhes sobre essa. É baseado em ITIL, como está no desenho aí. E vamos em frente. Vamos falar um pouquinho de ITIL. Só para contextualizar um pouco, o ITIL tem 5 livros, né? O primeiro lá é o livro de estratégia, que ele fala da integração da TI com o negócio através dos requisitos identificados e resultados esperados. Tem o próximo livro, que é o livro de desenho, que ele trata de desenhar as novas soluções ou então a evolução de soluções já existentes e realizar a estratégia em termos concretos, né? Tem um livro da transição, é onde a gente está aí, é o Service Transition. Ele avalia, testa e valida o serviço para levá-lo ao ambiente de produção de maneira efetiva, com o menor impacto possível. E é aqui que a gente encontra no Service Transition o gerenciamento da mudança, que é agora mais detalhado, mais a fundo, de onde a gente vai falar agora. Esse gerenciamento da mudança, ele gerencia as mudanças de forma eficiente,
com o menor custo e o menor risco para o negócio. Ele minimiza os incidentes relacionados à mudança e coordena a execução das mudanças. Mas com detalhe, ele nunca implementa as mudanças. Quem executa, quem põe a mão na massa, quem dá o enter lá no teclado, não é essa equipe. Continuando aí, tem mais 2 livros em frente, que é o livro de operação do ITIL, que trata da operação dos serviços de forma eficiente, de acordo com o SLA estabelecido com o cliente, garantindo a entrega de valor para o cliente. E ainda o de melhoria contínua, que localiza a oportunidade para o tratamento de fraquezas ou falhas identificadas dentro de qualquer um dos estágios do ciclo de vida. A gente vai falar como a transição de serviço pode criar valor para o negócio. Então aí a gente pode ir fornecendo habilidades de absorver as altas taxas de mudança e de liberações de forma segura, adaptando-se aos novos requisitos do mercado. A gente tem que se alinhar os serviços novos ou alterados com os requerimentos do negócio, dos clientes e suas operações. Temos ainda que assegurar que os clientes e os usuários possam usar os serviços novos ou alterados de forma que maximize a operação do negócio, com altas taxas de sucesso, de mudança e liberações. Aumentando ainda a confiança no grau de conformidade com os requisitos de negócio e de governança. E, evidentemente, não prejudicando a produtividade. Às vezes a gente até brinca no trabalho que a segurança fica na contramão da produtividade. A segurança acaba segurando um pouquinho, pisando um pouquinho no freio, tratando um pouquinho com mais de detalhes, mas faz parte do nosso negócio e a gente tem que, na medida do possível, fazer o balanceamento ali. Então a gente não pode prejudicar a produtividade do cliente em função de um menor planejamento, minimizando risco, impacto e respeitando o SLA traçado lá na questão de negócios. Minimizar os riscos da mudança e aumentar o sucesso das mudanças na primeira tentativa. A adição, a modificação, a remoção de um serviço ou de um componente de serviço autorizado, planejado, suportado e a sua documentação associada. Nós temos algumas exclusões típicas, né, para o gerenciamento de mudanças, que é o comitê lá na qual eu participo. Por exemplo, mudanças com impacto significativamente mais amplo que as mudanças de serviços, que são as mudanças departamentais ou organizacionais. Por exemplo, um banco comprando outro. Isso não passa pelo comitê de mudança. Isso é muito grande, está acima da nossa competência. São os presidentes que vão conversar e não somos nós que temos que dialogar a respeito. A gente tem que obedecer. São nossos patrões. E, por um outro lado, tem as mudanças de nível mais operacional. É o dia a dia ali mesmo. Reparo em impressora, troca de cartucho, componentes de serviços de rotina. Isso também não entra no comitê de mudanças. Sobre os tipos de mudança, a gente tem uma mudança chamada padrão. O que é a mudança padrão? É a mudança bem conhecida, rotineira e que comprovadamente não causa impacto. Ela é pré-aprovada. É essa que a gente acabou de falar agora, a de mais baixo nível. É uma mudança pré-aprovada. Por exemplo, instalação de Office novo, botar mais memória numa estação, atualizar um Service Pack. Isso é cotidiano. Não precisa entrar num comitê para ficar impactando no tempo de uma coisa normal. Mudança normal, a planejada, é essa que vai para o comitê de mudanças. No comitê a gente verifica o impacto e as previsões da mudança. É uma mudança programada que respeita um cronograma de atividades e o acordo com os clientes. E existe ainda a mudança emergencial.
quando o serviço está fora, o serviço parou, então ali não dá tempo de reunir todo mundo do comitê padrão para se reunir, para conversar a respeito. O serviço está parado. É rápido, tem que resolver, tem que botar a solução, não tem jeito de ficar conversando muito, vamos resolver. É uma mudança ruim para o processo, é uma mudança que não pode ser rotineira, isso não deve fazer parte da rotina. As mudanças devem ser normais ou padrão. Ela é emergencial, ela é executada para recuperar serviços que podem causar impactos à imagem do negócio, ou perdas financeiras, ou então legais. E como o seu risco é maior, é importante que seu uso fique restrito a situações realmente necessárias. Erro de produção, um item de configuração que caiu, vazamento de dados. E é recomendável ser registrada e revisada o quanto antes. Deixa eu falar um pouquinho mais do Comitê Consultivo de Mudanças. E esse comitê foi composto aí por um grupo de pessoas e existe para suportar a autorização de mudanças. Esses membros eles são escolhidos para que as mudanças relevantes possam ser avaliadas pelo ponto de vista de negócio e técnico. E os pontos importantes em relação ao CCM é que ele será composto de acordo com as mudanças que estão sendo discutidas, envolvendo as equipes de negócio, de desenvolvimento, as equipes de infra que tenham relacionamentos a determinado sistema, por exemplo. E com isso a composição pode variar, até mesmo em uma reunião. Por exemplo, se eu tenho uma mudança envolvendo o sistema XPTO, parte das pessoas de desenvolvimento, de negócio, de infra que estão relacionados a esse sistema vão sentar em suas cadeiras, vamos discutir as mudanças, feitos os pontes necessários, se houverem, tratado lá, definidos, acordados, as pessoas podem ir embora. Ali a participação parcial, falou o que interessa, volta para sua sala, continua lá seu trabalho e bola para frente. Da mesma forma que depois pode aparecer uma outra pessoa, tratar de um outro sistema. Então a composição varia, até mesmo numa única reunião, né? Ela deveria envolver os fornecedores quando for útil. Se tratar de mudança de algum IC, alguma coisa, alguma máquina, algum roteador, algum sistema, se possível e se necessário for, o fornecedor tem que estar presente também para dar suas opiniões e ouvir as avaliações do cliente. E ela sempre também deveria refletir a visão do usuário e do cliente. Não faz parte do escopo. A gente já falou um pouquinho atrás, mas eu vou repetir aqui, que é o CCM emergencial. Esse pode ser convocado para auxiliar o gerente de mudanças e avaliar e aprovar as mudanças emergenciais. Esse comitê possui menos participantes que o CCM normal. Como a gente falou, tem que resolver o problema logo. Pega um participante ali de cada setor que esteja envolvido e vamos correr atrás para colocar o sistema para funcionar, o servidor para rodar, o roteador, não sei, o impacto que tiver sendo causado aí nesse momento. Deixa eu falar um pouquinho do glossário, que muitas vezes o incidente, vamos falar do incidente. O incidente é uma interrupção não planejada de um serviço ou redução de sua qualidade. Por exemplo, falha de um IC que ainda não impactou no serviço, um RAID. Se a gente tem um RAID 1, um espelhamento, e um HD caiu, para o cliente não viu ainda. O cliente até ao contrário, o cliente acha até que tá bom, tá mais rápido, até que o pessoal de informática está trabalhando, não vai ter aquela questão de gravar nos 2 discos, né, espelhar, mas tem um incidente ali e a gente tem que resolver logo e botar o serviço no ar, bota o HD, espelha de novo e bola para frente. Essa equipe de incidente, ela não procura investigar o que aconteceu, o porquê que o HD caiu,
Será que foi memória? Não, desculpa, será que foi energia? Ou foi disco físico, problema físico do HD? Enfim, ele não investiga. Ele pega um HD, bota outro e faz o espelhamento e vai embora. Uma outra equipe, que é a equipe de problema, que são pessoas com qualificações maiores, esses sim vão fazer um diagnóstico do que causou ali o problema, para que o problema não venha acontecer de novo. O macete que algumas pessoas utilizam para que o processo dele seja executado na frente de outros processos normais é colocar como se fosse um incidente, um deploy comum, uma atualização comum. Ele vai lá e coloca como incidente. A pessoa olha que tem incidente, pô, vamos dar um gás aqui porque tem alguma coisa parada, e coloca para rodar na frente de todo mundo. Mas a gente vê lá que na verdade não é um incidente. Então muitas vezes a gente tem que ler Ctrl+C, Ctrl+V do ITIL para as pessoas o que é incidente. Não é qualquer coisa, é uma interrupção ou uma redução de qualidade. Então a gente tem que tratar isso. De vez em quando a gente acontece isso lá com a gente. Falar um pouquinho da programação de mudanças. As mudanças elas devem atender mais as agendas do negócio do que o TI, e serão frequentemente agrupados em liberações. Os documentos de programação de mudanças, eles devem ser atualizados quando houver alguma mudança programada, os detalhes de suas mudanças, as aprovadas, as datas e os horários propostos para implementação. E isso na empresa a gente utiliza pautas de reunião. A gente gera quais a nossa janela de execução. Para a próxima semana vão ser executadas as requisições de mudanças 1, 2, 3, 4. E a gente reúne e manda para todos os envolvidos, para que eles possam fazer lá o dever de casa deles, de ler com antecipação o que está sendo proposto ali, e já chegar na reunião, chegar já calçado de informação, para ser uma reunião mais produtiva. A documentação de indisponibilidade projetada de serviço, que trata do detalhe de mudanças para os níveis de serviço e disponibilidade de serviço por causa da PM atualmente planejada. Trata da paralisação planejada de outras causas, por exemplo, manutenção e backup. No planejamento, na programação das mudanças, é importante ali que tenha o aceite de todas as áreas envolvidas, tanto a nível estratégico quanto operacional. Todo mundo tem que estar ciente de que aquela mudança vai ocorrer. E na indisponibilidade projetada, se ela vai causar algum impacto de algum IC, qual é o ANS envolvido ali com aquele IC, qual é o serviço, e se é uma paralisação planejada, ela não vai constar no ANS, porque já foi acordado com o cliente, então o ANS vai ser respeitado. A programação de mudanças. O plano de mudanças e o IPS, eles devem ficar disponíveis a todos na organização e liberado quando mudanças são programadas. Por exemplo, a central de serviço usa esses documentos para comunicação com usuários. Isso é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do ITIL, mas nem sempre isso deve ser aplicado na sua empresa. Pelo menos na minha empresa ali a gente percebe isso, porque o usuário pode não utilizar o serviço. Então, como ele não utiliza o serviço, para que eu vou ficar comunicando a toda a empresa? Isso vai só quase um spam para ele. Ele vai olhar, não vai perceber, não vai importar com aquilo e vai apagar. E por outro lado, pode tratar de confidencialidade também. Se eu tenho uma atualização daquele nosso sistema XPTO, que hoje é a versão 1.0 e de repente vai para a versão 2.0, e isso vai causar indisponibilidade em certo horário, todo mundo da empresa sabendo, corre um grande risco de um concorrente conhecer essa informação, saber dessa indisponibilidade e usar essa mesma indisponibilidade para degradar a sua empresa.
O cara vai tentar fazer uma compra, por exemplo, num site de vendas aí, ou usar algum serviço da sua empresa, no período lá de 1 hora da manhã até as 2 horas da manhã, que é o período que está programado da indisponibilidade. Aí o cara vai botar no Procon, vai botar no Reclame Aqui, vai botar na página dele, vai fazer um monte de coisa. Então toma cuidado com essa informação. Se principalmente tratando de disponibilidade, avisa que vai ter indisponibilidade só para quem realmente está envolvido ali, para quem realmente precisa conhecer aquela informação, visto que a imagem da empresa deve ser protegida a todo custo, né? O registro de informação é muito importante para que uma mudança seja bem sucedida. Então, são alguns campos que devem ser preenchidos corretamente em uma requisição de mudança. Quem requisitou a mudança? Por quê? Qual é o produto ali que essa mudança vai oferecer para você? Que retorno? Qual o retorno, né, que a mudança vai pegar? Quais os riscos? Quais os recursos necessitamos? São quantos servidores, quanto de disco, quantas pessoas, quem é o responsável pela implementação dessa mudança e qual é o relacionamento entre as mudanças. Acontece muito de uma mudança ser relacionada a outra. Então, você tem que fazer uma mudança e essa mudança está relacionada a outra que só pode ser executada se a mudança anterior foi feita com sucesso. Então tem uma cadeia hierárquica ali entre as mudanças e isso tem que ser respeitado e planejado para que a mudança no seu todo tenha o efeito produtivo e positivo. É importante também nós termos um backout, um plano de retorno. Nenhuma mudança deveria ser autorizada sem ter um plano de recuperação para a situação anterior ou então uma contingência. Se você vai executar um script mais bobo possível que você acha que seja bobo, de repente causa algum problema lá na área de negócio, em um outro sistema que você não tinha linkado, então é bom, sei lá, faz um backupzinho da tabela que você queira ali, tenha uma solução de remediação, tenha medo. Vamos ter medo porque é melhor tratar com medo. Uma revisão pós-implementação. Vamos dizer que eu rodei um update numa tabela. Executei lá o comando, dei o Enter e beleza, deu OK. Para mim, aquilo está beleza. Ok, eu executei o update que me mandaram executar, eu executei, ok. Não deu erro de código, não deu violação, mas e daí? Isso é só parte da mudança. Alguém do negócio, alguém do sistema deve ir lá e testar a aplicação, pedir ao cliente para dar o aceite. Aí sim, depois do aceite do cliente lá na outra ponta, aí eu falo, pô, essa implementação ela foi bem feita. Essa implementação ela atendeu os objetivos. Está todo mundo satisfeito com o resultado. Não existem efeitos colaterais. Se acontecer algum problema, as lições aprendidas devem ser documentadas. Então, isso é importante para que a gente não corra nenhum risco aí para frente. Os desafios da mudança. Os detalhes da informação não são precisos, levando à avaliação de mudança improdutiva. Uma coisa é eu, você, o nosso amigo, nós três conversarmos sobre a mudança que está sendo implementada, a gente vai a fundo, a gente conhece o sistema, a gente sabe do que está falando. Mas lá na outra ponta, do cara que vai dar um Enter, ele não sabe disso, ele não sabe das nossas conversas. Ele vai ler aquele papel, ou vai ler a tela do computador e vai executar o que está ali. Então é bom a gente colocar o máximo de informação sucinta, sem problemas, sem erro de português, exatamente o que deve ser escrito, sem confusão. Se tiver um passo a passo, para o cara que for lá do outro lado dar o Enter na informação, dar o Enter certo. Um outro problema é a burocracia. Se eu preciso fazer alguma coisa e de repente ninguém sabe quem é o dono do sistema, aí você fala com
Um manda você falar com o outro, que manda você falar com o outro de outro estado, que volta a informação para aquele primeiro que você falou. Então era bom a gente ter um mapeamento dos serviços, das pessoas que a gente possa tratar, os nossos pontos focais que a gente possa tratar ali, para que resolva a situação no menor tempo possível. Fazer interface com os parceiros dos processos de gerenciamento de mudanças. Isso um pouquinho ligado aí no item anterior. Esse link tem que ser feito com o melhor mapeamento possível. E parceiros aí no sentido amplo da palavra, tem os fornecedores também, que devem ser envolvidos no caso de necessidade. Tentativas de contornar o processo, contornar no sentido de burlar mesmo. Os processos de remediação são ineficientes. Ali é o back-out que a gente tem que falar, a gente tem que tratar direito daquilo, porque a gente tem que ter medo na hora de fazer uma mudança, a gente tem que ser bem interessado em que a coisa funcione de verdade. O escopo para a mudança é muito amplo. Não adianta você querer mudar 1000 servidores de uma vez, 1000 serviços de uma vez, você não vai conseguir. Se você tem uma mudança, fatia aquela mudança, faz um pouquinho, faz um servidor, deu certo, testou, está tudo certo, beleza, aumenta para 2, deu certo, ok, fatia, faz aqui, vai demorar um pouquinho mais de tempo talvez, ou talvez até não, mas você vai ter a certeza de que aquilo ali foi feito de forma segura e produtiva. E muitas mudanças são priorizadas como emergenciais. É o que a gente falou do espertinho lá atrás, que quer que o processo dele entre na frente de todos os outros e vai lá e classifica como emergencial. E lá no CCME que o cara dá uma olhada, pô, isso aqui não é incidente. Aí tem que ir lá pegar o livro do White e levar para o rapaz ver e entender o que é um incidente. A gente tem os benefícios da mudança. Ela é o melhor alinhamento de serviços para os requerimentos dos clientes. Os impactos não previstos são mínimos na produção de serviços. Uma compreensão completa dos custos da mudança, já que a gente tem todo o mapeamento. A habilidade de absorver um alto nível de mudanças dentro da organização, alto nível em termos gerenciais, operacionais, táticos, em todos os níveis. A avaliação de risco melhorada de mudanças, a visibilidade aumentada e comunicação de mudanças. Se você tem um setor, uma equipe de mudanças bem orientada, bem centrada ali, a galera vai começar a gostar de você, apesar de você ser um pouquinho chato de ficar apontando algumas coisas, mas a pessoa vai sair dali daquela reunião tendo quase certeza, quase convicção de que a mudança vai realmente atingir o que ele está esperando. E uma empresa que tem a cultura onde a mudança não autorizada é inaceitável. Uma mudança, ela deve passar pelo comitê. Se alguém for lá e passar direto, isso gera um incidente, a gente vai descobrir quem foi que mandou, quem foi que executou, e vamos tratar ali de uma forma bem formal para que isso não aconteça novamente. Os impactos. Ali a gente pode ter um impacto alto, Ctrl+C, Ctrl+V do White, ok? Que é uma mudança que pode impactar um ou mais processos de negócio, serviço ou sistemas, e pode afetar um grande número de usuários. Tem o impacto médio, que é uma mudança que pode impactar um ou mais processos de negócio, serviços ou sistemas, e pode afetar um número moderado de usuários. E tem o impacto baixo, que é uma mudança que pode impactar um grupo pequeno de usuários. Esses conceitos são importantes para você montar lá a sua tabelinha. Temos também a urgência, que é o serviço de alta criticidade em risco, em disponibilidade e imagem da empresa em risco ou degradada ou determinação legal. Como aqui a gente trata também da imagem da empresa como um todo,
tá? A gente tem que proteger isso aqui, isso é o máximo da informação e imagem, são coisas que a gente tem que proteger com o mais afinco possível. Temos a ausência média, que é a potencial indisponibilidade ou necessidade de negócio. Ainda não está indisponível, mas vai estar daqui a pouquinho se a gente não tomar nenhuma atitude para não mudar esse quadro. E temos o baixo, que são atividades operacionais conhecidas e sem impacto previstos. Aqui tem uma tabelinha de cálculo de impacto. Eu coloquei 8 critérios, mas o impacto varia de empresa para empresa. A sua empresa, por exemplo, pode ter 100 usuários e a minha, por exemplo, tem 10.000, ou o contrário. Então, aqui eu classifico baixo como um valor menor ou igual que 99 usuários. Mas se a sua empresa tem 100 usuários, esquece isso. É quase a totalidade dos seus usuários. Então, a gente tem que usar o bom senso, negociar estrategicamente aí o que deve ser considerado alto, médio e baixo para a sua empresa. Então, número de usuários internos impactados durante a implementação e backout. Nesse meu exemplo, eu estou usando maior ou igual a 200 usuários, média de 100 a 199 e baixo, menor ou igual a 99. Números de usuários externos impactados, maior ou igual a 200, médio de 100 a 199 e baixo, menor ou igual a de 99. Esses itens podem ser trabalhados por vocês, mas o alto, médio e baixo, aí vai do critério de vocês aí, né? Por exemplo, risco para o negócio de não implementar uma mudança. O serviço ficará indisponível e poderá acontecer potencial perda financeira. Indisponibilidade parcial do serviço é classificado como médio e sem implicações para o negócio é baixo. Por exemplo, aqui a gente pode um EAD, um sistema de EAD interno. Só o usuário interno usa, nenhum usuário externo usa, e se cair, não tem impacto para o negócio. Vamos trabalhar com esse exemplo do EAD, que um estudo de caso, acho que fica mais fácil da gente entender isso aqui. Impacto em outros serviços ou sistemas. O alto, se for impactar 3 ou mais, médio 2 serviços, baixo somente no serviço mapeado. No caso do exemplo aqui que a gente está tratando do EAD, vai ser baixo, porque só vai impactá-lo mesmo, não mais outro. Impacto em outros sistemas e serviços. Ele é alto se for uma dependência total, ele é médio se for dependência parcial e baixo se for pouca ou nenhuma dependência com o negócio. Equipes de suporte envolvidas. Eu considero alto se for 3 ou mais, médio se for 2 e baixo se for 1. Nesse exemplo do EAD, o que eu necessito para que o sistema funcione? Eu necessito de uma equipe de infra, eu necessito de uma equipe de desenvolvimento e eu necessito de uma equipe de negócios, que as 3 equipes vão tratar. Então, no meu EAD, o impacto, nesse caso aqui, o impacto vai ser alto. Tempo necessário de janela, a implementação mais o plano de retorno. Alto maior de 3 horas, médio de 1 mais 3 e baixo menor ou igual a 1 hora. Aí eu tenho que observar o meu ANS ou o meu ANO, se for interno, no nosso caso aí do EAD, e o plano de retorno, só para lembrar, é o backout. E a complexibilidade da execução do plano de retorno. Ele é alto se não for possível executar o plano de retorno. Ele é médio se for possível, mas a execução for complexa. E ele é baixo se o plano for facilmente executado. Após determinados os valores de impacto, chega-se a uma quantidade de impactos altos, médios e baixos, que você pode colocar numa planilha Excel, ou o seu software que você utilizar aí. A organização pode trabalhar em cima desses valores,
Por exemplo, se achar que apareceu um impacto alto em qualquer um dos itens, o mesmo deve ser encarado com impacto geral alto. Ok, isso é uma métrica da sua empresa. Ou então, se tiver 3 médios, eu trato como impacto geral alto. Tudo bem. Se for tudo baixo, aí eu não vou precisar de grandes estudos de implementação. Então, vai ser um impacto alto geral baixo. Isso é negociável, varia de acordo com os gestores. Alguns gestores são mais arriscados, considerando que apenas um alto não seja suficiente para gerar impacto alto. Outros gestores são conservadores, então, se aparecer um impacto alto, não me interessa onde, mas ele trata de classificar como impacto alto toda mudança. Aí eu não vou dizer nem quem está certo, quem está errado, é mais de escolha mesmo, de gerência de empresa, de diretor, enfim, vai de empresa para empresa. Vamos falar um pouquinho do dia a dia do Comitê Consultivo de Mudanças, lá o meu dia a dia, é uma das minhas atribuições. Então, a gente prepara todas as requisições de mudanças e as mesmas são enviadas para os grupos participantes da reunião, para que possam antecipar até alguma recomendação, algum apontamento que deva ser feito lá na reunião. É como eu disse um pouquinho mais lá atrás, é um dever de casa mesmo. Olha, a gente vai tratar desses temas aqui na quarta-feira. Eu mando na segunda-feira e na quarta-feira o cara vai lá e já olhou, já revisou, está tudo certo, está faltando o aceite da área de aplicação, está faltando o aceite do banco de dados, está faltando um aceite do cliente. Enfim, o cara, se não tem os aceites, ele trata de correr atrás dos aceites para que no dia da reunião a mudança seja aprovada e seja executada na minha janela de mudança ali, que é uma data específica. Essas requisições, elas são lidas uma a uma e são feitos esses apontes, se necessário, se falta um aceite de alguém, se a requisição de mudança está mal escrita, a gente lê ali uma por uma para trabalhar para que as mudanças sejam feitas da forma mais segura e produtiva possível. Plano de retorno. Que exista um plano de retorno em caso de falhas. Caso não tenha, a gente recomenda a criação de um. Isso acontece algumas vezes. As pessoas, algumas têm o seu perfil mais arriscado e não esquenta muito de fazer um backup, de fazer um espelhamento, de fazer um snapshot. O cara quer mandar bala. Ele já treinou, já testou lá na parte de desenvolvimento e acha que a produção é o espelho real do que ele tem lá e executa. E às vezes não acontece, né? É complicado. A gente tem que tratar o troço com uma devida seriedade. Cruzamento de ambientes em banco de dados. O ambiente de produção, ele é formado lá por I6, SLA, e esse possui um acesso restrito e monitorado. Só poucas pessoas em um ambiente de produção acessam diretamente lá o console dessas máquinas. Não é toda a empresa, só o pessoal de produção que executa mesmo aquilo ali. Então, é um ambiente tratado, pouquíssimas pessoas, monitorado, tem log de tudo, o cara logou, não logou, errou a senha uma vez, de que máquina ele está acessando, qual máquina ele está tentando, qual é o protocolo que está sendo usado, qual é a porta. Então, é um ambiente seguro, com alta disponibilidade e capacidade. É um ambiente clusterizado, um ambiente com vários HDs liberados, tem um espaço tratado de espaço, planejado. Então, é diferente de um ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente um pouquinho mais flexível, é feito para testes mesmo, um monte de equipes de desenvolvimento trabalhando, a confidencialidade da informação que está ali não é totalmente restrita, são muitas pessoas acessando de máquina, não que não tenha log, que não tenha segurança, claro que tem, mas não é nada se comparado com o ambiente de produção. A disponibilidade, se o sistema de desenvolvimento caiu, é ruim, o cara lá desenvolvedor vai reclamar.
mas não é o meu cliente que está sendo afetado, não é a imagem da minha empresa externamente que está sendo afetada. Então é diferente. Então a gente tem que tratar ambiente de produção é produção, desenvolvimento é desenvolvimento, com seu devido respeito nas suas individualidades. A exportação de dados do ambiente de produção para o ambiente de desenvolvimento. É semelhante ao item anterior, mas a ideia é trazer realmente um ambiente produtivo para o ambiente de desenvolvimento, para que o desenvolvedor possa trabalhar ali com as informações do tamanho que é a informação no ambiente de produção de verdade. É trazer aquela informação sensível para um ambiente mais flexível, que todo mundo mete a mão, se eu der um delete ali num registro qualquer, tá tudo bem, não tem problema. Então a gente recomenda que essa exportação seja sempre embaralhada. Eu trago os dados. Se eu tenho 1 milhão de registros, ok, eu vou te trazer 1 milhão de registros, mas vai ser tudo embaralhado. Vai ser Glauco, Pedrinho, Joaquim, o nome vai ser composto, vários outros nomes, a minha matrícula vai para lá para um outro cara, o CPF de um outro vai para o outro, então vai ser difícil eu montar uma linha que tenha dados reais de alguém. Então esse embaralhamento de informação é sempre recomendado. Outra coisa que cai bastante são regras de firewall. Se um serviço novo está sendo desenvolvido, só o pessoal que está desenvolvendo ali esse novo serviço, a equipe de infra que está envolvida nesse novo serviço, deve ganhar acesso aos servidores que irão hospedar esse serviço, os roteadores que irão passear a informação. E muitas vezes chega lá para a gente a rede toda, 10.0.0.0 para acessar o servidor novo que a gente está botando lá, aquele sisteminha XPTO lá de trás que a gente trabalhou. Mas não é todo mundo que conhece o sistema XPTO, não é todo mundo que precisa ter acesso e nem deve ter acesso àquele servidor. Então não é assim não, 10 não. Qual é a rede que está trabalhando ali? É a rede 172.10.30. Ok, então a gente vai liberar acesso só para essa rede de desenvolvedores que vai testar esse novo sistema. Acabou, testou, homologou, eu excluo essa regra para você deixa de ter e você vai jogar o teu sistema que está testado, homologado lá para a produção e uma outra linha de raciocínio, uma outra regra de firewall que vai ser criada com os apontamentos, com as individualidades dessa nova regra que vai ser criada. Scripts visíveis, scripts SQL mesmo, visíveis para várias áreas. Muitas vezes a gente pega lá nas nossas solicitações, o script do cara está lá, o update, o select, o drop, está escrito ali. Mas para que o sistema de mudanças, várias pessoas têm acesso a eles? Não tem necessidade de que todo mundo veja aquela informação. Por exemplo, com um script bobo, igual a esse que está na tela, eu já sei que eu tenho uma tabela chamada livros, eu já sei o nome de um campo, eu já sei o nome de outro, o livro ID. Então só precisa conhecer esse script o pessoal de banco de dados mesmo, o pessoal de desenvolvimento, as pessoas de negócios, de redes, terceirizados, áreas administrativas. Não tem necessidade alguma de conhecer em nada o projeto conceitual, lógico ou físico do banco de dados. Então, se o cara quer que execute um script, utilize outro meio dessa informação, do comando mesmo, do SQL, chegar aos executores. Mas, pelo amor de Deus, não escreva isso na recomendação, lá na minha solicitação, para que toda a empresa veja, porque não tem a mínima necessidade disso. A gente já falou bem lá atrás, mas qual é a razão ou o produto de uma mudança? O que você deseja de verdade com a mudança? Se isso cai lá no comitê, a gente pergunta para o cara,
Fala para mim, o que não está escrito num papel ou na tela de computador? O que você quer? Porque o cara tem que assumir aquilo que ele está falando e tem que ter certeza no que ele está falando, para que não ocorra nenhum incidente, para que a gente tenha certeza também de que o que ele está pedindo é o que ele quer de verdade, para que possamos dar o ok que ele está merecendo. Bom, acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu agradeço o George aí pela oportunidade e iniciativa, e que tenhamos mais eventos como esse para agregar conhecimento para todo mundo, porque a segurança da informação ainda tem muito mercado e é muito carente. Os meus contatos estão lá na apresentação, lá em cima. Eles provavelmente vão ficar disponíveis aí no site. Eu não sei como é que o Jorge vai fazer. É isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos aí e tenham uma excelente noite. Abraços.